Olá, boa tarde a todos, tudo bem? Como é que vocês estão? Obrigado a todos que ficaram aqui até agora. Sei que começou cedo, desde as 8, desde as 9. Então, estou muito feliz de estar aqui fechando esse evento. Espero que todo mundo que ficou tenha levado algo para casa que seja relevante, uma reflexão, um aprendizado. E, enfim, vamos falar sobre o valor da vida. Essa conversa, na verdade, é sobre a gente refletir um pouco sobre a nossa vida, o que a gente dá de valor a ela, como é que a gente se relaciona também com as coisas ao nosso redor. Em outras palavras, o que é isso, o que é a vida e como é que a gente lidar com ela, né? E aí, para fazer isso, eu vou contar um pedacinho da minha história também. Sou o Rafael, tenho 34 anos, sou casado, meu filho Noah está ali, de 4 anos, o loirinho. Sou filho de um nordestino, que contrariou as estatísticas, né? Nasceu no sertão de Pernambuco, nos anos 50, onde a taxa de mortalidade infantil ainda é a maior do país. Veio para cá na boleira de caminhão, sei lá quantos meses demorou para chegar. Trabalhou de tudo que vocês possam imaginar. Hoje ainda é mestre de obras. Minha mãe, mineira, né? Veio para cá também procurar uma vida melhor, abriu mão do emprego, deu o que tinha que não tinha para cuidar da gente. E eu vivi numa casa normal, então, onde nunca faltou nada, graças a Deus, mas também sem muito luxo. Mas teve uma coisa que me marcou na minha infância. E essa coisa foi algumas discussões, algumas brigas por conta de dinheiro. E aquilo em mim causou um medo da escassez. Vocês vão entender um pouco do que eu estou falando. Quando eu também era criança, uma outra coisa que eu gostava muito de fazer era desenhar, pintar, brincar com instrumentos musicais, mesmo que eu não soubesse tocar. Então eu sempre tive essa vocação artística de alguma forma. E aí depois chegou os computadores, eu comecei a aprender a desenhar no computador, e aprender a fazer animações, e aprender a mexer com vídeo e tal. E eu considero que eu estava na época certa, no momento certo, na hora certa, porque com o boom da internet, no início dos anos 2000, eu consegui ter um conhecimento que me proporcionou emprego. E eu tive a chance de trabalhar em grandes empresas de internet, como o Yahoo, como o Pinterest, agora, mais recentemente, Spotify. E isso foi muito legal, porque me proporcionou, enfim, um trabalho que estava associado ali ao que eu gostava de fazer. Em 2013, eu tive a minha primeira viagem internacional para os Estados Unidos, e eu fiquei encantado, assim, com algumas coisas específicas. E o que mais me chamou a atenção é como é que as pessoas não pareciam fazer um esforço danado para não ter essa escassez. Em outras palavras, eu achei que a vida mais fácil era mais fácil seria fora do país, e eu decidi que, daquele momento em diante, aquele seria meu principal objetivo. Mas veja bem, foi uma decisão majoritariamente baseada no medo, né? No medo da escassez que eu falei. E aí, o que aconteceu? Todos os empregos que eu procurava, comecei a fazer cursos de inglês para começar a, de alguma forma, cumprir esse objetivo. Eis que 3 anos depois eu recebo uma oferta de emprego nos Estados Unidos. Eu e minha esposa que está ali entramos nessa aventura e a gente passou 6 anos lá no total. Os primeiros anos a gente aproveitou bastante, conseguiu fazer bastante coisa. E aí minha esposa engravidou. Quando ela engravidou, a primeira coisa que me passou pela cabeça não foi a emoção do filho, mas foi o medo daquela escassez e de não ter grana para sustentar a família e aquela paranoia toda que estava intrínseca na minha cabeça. E aí eu comecei a procurar emprego, comecei a ver outras alternativas e tal. E fui convidado recebi uma proposta de uma grande empresa americana na área de farmácia, que não tem nada a ver com a minha área, para ganhar o dobro, com um cargo alto de liderança, e eu resolvi aceitar. Mais uma vez, uma decisão baseada em medo. E aí, com essa vaga, vieram os benefícios, veio o salário, né, veio os passeios de barco, as conferências, os convites de palestra, todo o status que um head de marketing numa empresa desse tamanho pode
pode ter. E também vieram algumas conquistas materiais. A gente conseguiu comprar uma casa, a gente tirou um carro zero. Esse carro que está na foto foi um carro que eu queria ter comprado desde criança. Sempre tive essa vontade, né, e consegui em algum momento. Mas alguma coisa interessante aconteceu. A sensação que eu achei que ia ter quando eu conseguisse essas coisas foi diferente da sensação que eu tive quando eu estava conseguindo essas coisas. E aí eu parei, pensei, falei, não, mas eu sempre quis isso. Eu sempre quis isso. Isso ficava marcando na minha cabeça. Mas eu sempre quis isso. E outro lado de mim falava, mas eu não estou feliz, mas eu não estou feliz, mas eu não estou feliz. E aí esse conflito interno começou a acontecer. Depressão. Alguns meses depois, me vi magro, com um olhar triste. Foi muito difícil. E o pior momento foi quando eu estava um dia indo dormir e me deu uma crise de pânico. Eu comecei a tremer, meu coração começou a bater devagar, me deu um frio, uma tremedeira e tal. Minha esposa também ficou, só nós dois, né, morando fora, não sabia o que fazer. A gente ligou pro 190 e veio a ambulância em casa me resgatar. Depois de alguns minutos passou aquele sentimento. Mas o que ficou? Essa pergunta. O que é a vida? A vida não é sobre a gente buscar nossos sonhos e perseverar e nunca desistir. Todo mundo fala sobre isso, todos os gurus de internet falam sobre isso. Mas o que acontece depois que você alcança um determinado sonho? E é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Eu comecei essa mudança por meio de 3 conceitos que eu queria apresentar para vocês hoje: valores, prioridades e previsibilidade. O que é valor, gente? O que é valor? Alguém? Valor é o preço que você paga por uma coisa, certo? Você vai no mercado, tem lá uma tag de preço e aquele é o valor de alguma coisa. E eu queria trazer uma frase que durante muito tempo eu não entendi direito, né? Tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro? Tudo é dinheiro? A gente só pode fazer coisa que dá dinheiro? Isso é a forma como eu entendi essa frase. E eu, na minha concepção, achava que aquilo tinha mais a ver com dinheiro do que qualquer outra coisa. Quando a gente inverte a ordem, que dinheiro é tempo, e tudo que a gente gasta ao nosso redor, a gente gasta com tempo, como é que a gente está utilizando esse recurso? Vamos quebrar o tempo aqui numa definição que veio da minha cabeça, mas acho que vai valer para todo mundo. Um ativo, certo? Assim como muitas pessoas falaram de investimento, o tempo também é um ativo. O tempo é finito. Passou, já foi. Ele é escasso. Tanto é que muitos de nós aqui talvez tenhamos coisas que gostaríamos de fazer e não temos tempo. E ele é muito, muito, muito valioso. Daí eu comecei a me questionar sobre algumas coisas. As pessoas que têm meu tempo hoje realmente o merecem? O que eu estou fazendo agora é importante? É prioridade? Prioridade de quem? É a minha prioridade ou prioridade de outra pessoa? É prioridade de uma companhia que não está nem aí para mim? Então, esses foram questionamentos que eu comecei a perguntar para mim mesmo. E eu acho que queria que vocês se questionassem também sobre isso. Quando eu comecei a pensar em tudo isso, surgiram 3 coisas que eu vi como valores essenciais na minha vida, tá? Saúde, minha saúde mental, física, eu estar bem, minha saúde espiritual, toda a parte de afeto, né, o meu casamento, minha família, meus amigos que eu
mal tinha tempo de ver porque eles estavam longe. Inspiração. Como eu falei para vocês, eu sempre tive um viés artístico desde criança e eu preciso disso para colocar para fora o que eu sinto. Quando eu estou sem isso, é como se parte da minha vida estivesse faltando. E daí, isso tem a ver um pouco com o meu segundo tópico, que são prioridades. Quando eu parei para analisar a minha vida até aquele momento, aquela fase que eu estava passando, nada disso aqui estava sendo prioridade. Nada. Então eu estava trabalhando 15, 16, 18 horas, eu passava o dia inteiro em reunião, aí começava a trabalhar à noite, dormia 3, 4 horas, voltava a trabalhar, depois reunião, não comia, mal tinha tempo para minha esposa, não tinha tempo para as coisas que são essenciais. Quando tudo é prioridade, nada é prioridade. Vocês já ouviram essa frase, né? O Mário Cortella disse em uma das suas palestras que prioridade é uma palavra que não deveria existir no plural. Porque só tem que ter uma prioridade cada vez. E como é que eu fiz para escolher essa prioridade, já que eu tinha uma lista de 3 coisas importantes? Isso aqui é um conceito que eu quero passar para vocês. Tudo que a gente tem para fazer na nossa vida, a gente consegue separar em 3 caixinhas. Impacto, então qual que é o que aquilo vai causar na nossa vida, na vida das pessoas ao nosso redor. A dificuldade, se aquilo é fácil ou difícil. E a dependência. E a dependência pode ter 2 camadas. A dependência que você precise para fazer aquilo, ou a dependência que aquilo esteja causando em outras tarefas. Ou seja, se a gente souber priorizar isso de forma correta, e eu já dou a dica, tá? Tudo que tiver um alto impacto precisa ficar em primeiro da lista. E aí se tiver mais de 2 com alto impacto, aí você vai para o próximo. Dificuldade, fácil ou difícil, começa pelo fácil. O que era o topo da minha lista? Saúde mental. Por quê? Impacto, a minha saúde mental ia afetar o meu trabalho, o meu humor, a minha produtividade, a minha sanidade para tomar decisões, dificuldade baixa e dependência relativamente baixa. E eu vou explicar isso. Quando a gente começa a ler sobre saúde mental, a gente vê 4 pilares que precisam estar muito bem estabelecidos, tá? Sono, alimentação, exercício, acompanhamento médico. Quando eu falo de dificuldade, será que era muito difícil para mim ir dormir num horário decente? Será que era difícil eu me alimentar melhor? Será que eu precisava de alguém para marcar um médico para mim? Ou seja, uma coisa de alto impacto, dificuldade baixa e dependência somente de mim mesmo. E aí eu queria falar um pouquinho do terceiro conceito, previsibilidade. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Alguém aqui consegue prever o futuro? Quem consegue prever o futuro, levanta a mão. Ninguém, né? Esperado. Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Aqui tem uma caneta. Quem acha que se eu soltar essa caneta, ela vai para o teto? Ela vai para cima. Quem acha que se eu soltar a caneta, ela vai para o chão? Então, a gente consegue prever alguma coisa, né? Eu fiz uma pergunta muito capciosa para mim. Eu não sei como é que eu cheguei nisso, mas quando eu estava morando fora, a gente, em média, a minha família vinha para o Brasil uma vez por ano. E o meu pai, na época, tinha 70 anos. Hoje ele está com 72. Aliás, ele deve estar chegando em algum momento. E aí, a expectativa de vida no Brasil, temos um médico aqui, acho que pode falar até melhor do que eu, é de 75,2 anos. Isso para mim significava o quê? Que estatisticamente eu ia ver meu pai 5 vezes. Então, embora a gente não consiga prever algumas coisas, tem outras projeções que são totalmente capazes. E aí eu pergunto para vocês, quanto tempo você dedica para você? O que realmente importa na sua vida? Queria fazer esse questionamento, tá? Por outro lado, também queria contar uma história aqui do fazendeiro chinês. Não sei se vocês já ouviram. É muito legal. Era uma vez um fazendeiro chinês. E esse fazendeiro tinha um cavalo. Um dia esse cavalo desapareceu. Aí os vizinhos chegaram na porta, bateram, falaram: nossa,
que coisa ruim, você perdeu seu cavalo. E o fazendeiro falou, eu não sei ainda. Aí daqui uns alguns dias, volta o cavalo, apareceu com outros 5 cavalos selvagens. Aí os mesmos vizinhos foram lá e falaram, nossa, que legal, agora você tem vários cavalos, né? Que bom, que ótima notícia. Ele falou, ainda não sei. Passou uma semana, o filho do fazendeiro foi tentar domar um dos cavalos, caiu, quebrou a perna. Novamente, os vizinhos chegaram, nossa, que pena, né? Seu filho quebrou a perna por causa do cavalo. Eu não sei ainda. E aí, dali passou um tempo, passou o exército recrutando soldados para ir para uma batalha de guerra, e o filho do fazendeiro com a perna quebrada não foi. Ou seja, isso aqui tem a ver com... A gente nunca sabe se uma coisa é realmente boa ou ruim pra gente, e a gente nunca sabe se é o começo ou o final de alguma coisa. E o meu ponto aqui a gente nunca vai saber. Porém, se a gente pensa de forma intencional com relação a essas decisões, a gente consegue ter paz, porque aquela decisão foi feita de uma maneira que faz sentido para o nosso interior. Com base nesses 3 conceitos, a gente tomou uma decisão, eu e a minha família. A gente vendeu tudo. 2 meses após a gente tomar essa decisão, vendeu a casa, vendeu o carro, só não vendeu o gato, ele veio com a gente para São Paulo. E a gente veio com 13 malas, um carrinho de bebê, um gato, um galego e uma certeza, que a gente estava fazendo a escolha certa naquele momento. E a partir daí, a primeira foto que eu mostrei, que era baseada basicamente no medo, eu percebi que o que tinha valor para mim de verdade era a qualidade das minhas relações. E isso possibilitou todos esses momentos que vocês estão vendo aqui. E aí eu comentei com vocês, né? Sempre tem esse viés artístico, e isso foi transformado em música, que eu queria tocar um pedacinho dela para vocês agora. Você ajuda a gente, Israel? Aqui? Então não é Israel que vai ajudar a gente. Vamos lá. Podemos subir, então? Estou cansado, sim, mas sei que há em mim forças pra lutar e ver a luz. Só eu sei minha história pra contar. A vida é mais do que só ter que aguentar. A gente sempre sabe, sempre o bem ou sempre o mal. Tudo que acontece, se é início ou final, a gente sempre sabe que a voz de dentro diz: só falta ter coragem pra seguir e ser feliz. Cada sonho que sonhar, vou atrás realizar. O tempo é escasso, cruel e curto, não o deixe escapar. Cada vez que o sol brilhar, outro dia nascerá. Vê se esquece o passado escuro, não perca o brilho no olhar. O tempo é escasso, cruel e curto, não deixe escapar. Obrigado.